Olá, boa noite a quem está por aí. Eu estou entrando aqui pelo meu perfil para a gente fazer a live, a segunda live de uma série de bate-papos que a gente está fazendo pelo Experimento Transe. Então sejam bem-vindos, quem está chegando. Está todo mundo ouvindo? Não sei. A gente vai falar hoje sobre saúde mental e sexualidade, que é um dos temas do projeto Transe, que eu dirigi e fiz junto com o Pedro Henrique Lopes e o Oscar Fabião. E hoje a gente tem uma presença super especial. Vou começar a chamar as pessoas aqui pra gente ir falando, tá? Vou chamar o Pedro e o Oscar, que são atores do projeto, pra gente começar esse papo. Cadê se eles entram? Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Olá, E aí, Oi, gente. buenas noches para todos. Buenas noches. Como estamos? Estamos Então, bem, Pedro, graças fala a um Deus. pouquinho aí do projeto para a gente poder chamar a nossa convidada especial do dia de hoje. Primeiro, agradecer por todo mundo que está aqui assistindo a gente e sabendo, querendo entender um pouco mais sobre esse projeto. O Transe, o nosso experimento cênico Transe, ele estreia no dia 17 de junho. É um projeto que está acontecendo graças à Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e a Lei Aldir Blanc é do governo federal. Então, agradecer ao governo federal, ao governo estadual por patrocinarem e possibilitarem que a gente consiga realizar o trânsito. Sobre o projeto é isso. Beleza? Só para apresentar, o Pedro Henrique Lopes é o autor e um dos atores do projeto. Oscar Fabião, ator que faz um dos personagens também nesse projeto, que era uma peça de teatro e a pandemia transformou num experimento audiovisual e que foi um processo super interessante. Quem tiver mais curiosidade pode ir lá no Experimento Transe para poder assistir o IGTV que mostra um pouquinho do nosso Processo do criativo. processo de gravação, que foi bem diferente de tudo, na verdade. Uma É... coisa Fala. importante de dizer é que a live que a gente fez no sábado com o João Brode, também psicólogo, também sobre saúde mental, está disponível no IGTV aqui do @Experimento Trans, esse Instagram por onde eu estou entrando, e também no canal do YouTube nosso, tanto o mini documentário quanto o bate-papo com o João do sábado. É só procurar Experimento Trans no YouTube que vocês vão encontrar tudo lá. Isso aí. Então, eu acho que. Deixa eu ver se a Ana já está aqui. Tá. Acho que ela tá. É. Bem, hoje a gente está indo para a segunda etapa dessa série de encontros com o Experimento Transe. E na primeira a gente falou sobre saúde mental de uma forma mais ampla. E hoje vamos receber Ana Paula Brum. Deixa eu ver se ela já está aqui. Mandei aí. Desculpa. Que é psicóloga, que é, enfim, especializada no tema de sexualidade. Aí, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa Ana Paula Oi, tem noite. tudo, gente. Ana Paula tem tudo a ver com o Experimento Transe, que é um projeto que fala também sobre saúde mental e sobre sexualidade, que não é sexo, não é putaria, não é nada, nada que a gente vai ser achincalhado por aí. Na verdade, a gente vai justamente desmistificar um pouquinho desse papo. Então, Ana, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter topado esse encontro. Assim, a gente se conheceu online, né? E a Ana tem um canal que presta esse serviço de informação para o público. Eu acho que vai ser um papo super bacana. A gente já conversou um pouquinho antes e eu estou muito feliz de recebê-la aqui no Experimento Transe, nesses bate-papos. Bem-vindo, Ana. Ai, muito obrigada, meninos. Obrigada pelo convite, obrigada pelo projeto também. Super me interessei, deixei vários likes, coraçãozinho. Muito bom ter vocês participando disso também. E assim, a gente determinou que... Determinou não, né? A gente falou que o Experimento Transe tem uma gama de
temas que são abordados que pô, a gente poderia falar sobre muitos assuntos, mas o foco especialmente desses bate-papos, e aproveitando esse momento de isolamento, é justamente falar sobre saúde mental, que é uma coisa que estamos precisando. Tá todo mundo precisando. E a Ana, por uma questão de identidade mesmo do trabalho dela, sugeriu da gente falar sobre liberdade sexual e sexualidade, né? Que é um tema que ainda é tabu para muita gente. Eu acho que a primeira coisa, assim, Ana, que eu vou começar fazendo essa provocação é sexualidade... Deixa eu fazer contextualizar uma coisa muito, muito, muito rápido. Claro. Para quem está chegando, não sabe o que está acontecendo, o Transe, ele conta a história de um garoto de programa que desenvolve uma segunda personalidade e começa a ter transtornos de personalidade por conta dessa criação. Quando ele deixa de saber o que é real, o que não é, quando ele deixa de saber os limites entre o que é real ou não dessa personalidade que foi criada para ele, para viver esse lado mais libertino, mais livre mesmo do que o verdadeiro, entre aspas, eu. Porque ele entra realmente nesse embate sem saber quem é o verdadeiro eu dele. Então, só para contextualizar isso, para a gente poder entrar na liberdade sexual. Sem muitos spoilers. Sem muitos spoilers. O Transe é um experimento audiovisual, não é teatro, não é cinema. Realmente foi uma coisa que foi acontecendo ali no set de gravação. Mas, enfim, o papo aqui é com a Ana, que vai falar, que vai ajudar a gente um pouco a clarear as visões de tudo. E sexualidade é uma palavra que é meio recente no cotidiano da gente, porque antigamente era tabu, né? Até os grandes fatos, os grandes marcos que envolvem as questões de sexualidade, eles são muito recentes, sei lá. Os movimentos feministas são da década de 60, enfim, a coisa toda das identidades de gênero, enfim, são coisas que são super recentes e a gente tem conseguido falar um pouco sobre sexualidade de uma forma mais aberta ultimamente. Não é uma coisa que infelizmente não em todos os lugares, mas e não em todos os lugares. Então, assim, eu acho que para a gente começar o papo, para a gente começar a abrir essa conversa aqui, que eu vou pedir também para que as pessoas que tenham perguntas podem mandar para a gente aí, que a gente vai tentando conversar e esclarecendo as coisas todas. Mas é a seguinte, como que, Ana, na tua experiência, que certamente atende muita gente que traz esse tema, né? E a tua vivência até na internet também, com o teu canal e tal. Como que a sexualidade ela pode afetar a saúde mental e como que a gente pode tentar perceber os sinais e a hora de tentar procurar ajuda, né? Como que a sexualidade ela aparece afetando aí a saúde mental das pessoas como um todo. Assim, só pra gente começar, e aí a gente vai indo. Sim, já começa chutando a porta, né, Di? Sim, então, vocês começaram dizendo bem, que sexualidade não tem a ver com libertinagem, assim, não, no estrito senso, né? Não é exploração sexual. Sexualidade, falando do ponto de vista da psicologia, mas também até de um contexto político, a sexualidade ela faz parte da identidade de todo mundo. Todo mundo experiencia ou não experiencia uma vivência sexual, mas independente da quantidade, da qualidade, todo mundo passa pela sexualidade uma vez ou outra. Dito isso, sendo um construto de identidade, nós não conseguimos fugir dessa necessidade nossa, física, existencial, política, social. Temos alguns embates que esbarram por algumas temáticas um tanto polêmicas que não necessariamente elas são chamadas para discutir sobre sexualidade. Por exemplo, tabus. Tabus, questões de valores, questões religiosas, que perpassam por essa leitura de sujeito e que trazem alguns cortes nas possibilidades de vivência dessas sexualidades.
Então, para quem está chegando aqui e não me conhece, não sabe muito bem do que eu falo, eu sou uma psicóloga fenomenóloga e a gente gosta muito de filosofar e de falar sobre questões políticas e históricas. Nenhuma sexualidade é uma sexualidade isolada. Toda sexualidade ela precisa de um contexto histórico, ela não está solta no tempo e espaço, tem toda uma construção. E, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, né, por diversos fatores, nós entendemos que a sexualidade ela pode ser vivida até determinado ponto. Quando ela chega nesse ponto que se esbarra nos padrões éticos, morais, comportamentais e tudo mais, aí começa a surgir alguns questionamentos. Do porquê você faz isso? Como assim você gosta daquilo? Você é gay? Você é lésbica? O que é isso de LGBTQIA+. E aí começa a gerar esse tanto de questionamento que nem todo mundo sabe falar sobre, ou nem está afim de falar sobre. Mas, querido Diego, vivências não heteronormativas são dolorosas para um tanto. Certamente vão vir aqui alguns relatos de pessoas, ou que já viveram, ou que conhecem. Até nós quatro aqui mesmo vivemos situações, certamente, de restrições, de questionamentos. Mas a sexualidade ela faz parte da existência de todo mundo. E se ela não for vivida de uma forma fluida, completa, se ela não for experienciada, pode gerar, sim, transtornos. Aqui a gente vai tomar muito cuidado para falar sobre transtornos, sim, diagnósticos e tudo mais, mas a vivência cerceada, ela é certamente dolorosa para todo mundo. Sim. A gente já recebeu uma pergunta aqui que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque é até uma pergunta um tanto quanto avançada. Mas até com a tua fala aí, me veio uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Muitos das questõões e dos limites e dos tabus, eles são culturais, né? Eles vão em cima dos valores pessoais de cada pessoa, vai muito do meio em que essa pessoa está inserido, como foi educado, principalmente. Sempre tem alguma relação com a educação ou com circunstâncias e vivências da infância ou de referências que esse indivíduo teve ao longo da sua construção, né, moral e de valor também. Como que a gente, enquanto cidadão, né, dentro de uma sociedade que é diversa e que cada vez mais traz esses temas e fala sobre isso, como que a gente pode pensar no momento da infância e a educação desses indivíduos para que os adultos se tornem pessoas um tanto quanto mais livres no discurso, em abrir suas vidas, em poder ser quem querem ser. Como que a infância e como que a educação... Não estou pedindo para você dizer como que deve educar uma criança, tá? Mas quais as coisas que a gente pode fazer para uma criança ou alguém em fase de educação, como que a gente pode estimular para que isso seja um tema tranquilo, né? No futuro. Que ela não se sinta pressionada, que ela não se odeie, que ela, enfim... Sim. Pensando até numa reflexão filosófica, né? As crianças elas têm um potencial muito, muito genuíno de experienciar as coisas, de ter curiosidade e de perguntar. Eventualmente, se pergunta para pessoas mais próximas. Pai, mãe, irmãos, pessoas que ela tem um convívio e que tem uma confiança. Ao longo da vida, nós adultos aprendemos a não ser tão pacientes com perguntas e principalmente perguntas que a gente não sabe responder, ou que a gente não sabe, ou que acha que não está preparado para responder. Então, quando nós lidamos com crianças, a gente precisa de ter um manejo de vocabulário, um manejo do que falar, qual que é o momento certo para falar, mas uma primeira coisa que eu já percebi clinicamente é a dificuldade de pais e mães de falarem de temas que para eles são complexos, mas para a criança tá super de boa.
E aí ele fica tudo ali, né? Todo cheio de dedos, com medo de falar alguma coisa que vai traumatizar a criança, e a criança fica mais confusa porque não vai entender o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa que eu falo é genuinidade. Não fica tentando manipular o que você fala, como fala, de uma forma de parecer que está com medo, sabe? Parecer que é um assunto que não deve ser tratado, que deve ser evitado, porque não deve. Se a gente aprendeu assim, por algum motivo, não significa que a gente tenha que passar isso para frente. Então, ter abertura também para entender que é comum ter esse tipo de questionamento, compreender que nós estamos no papel de passar essa visão cultural e histórica para quem vem depois de nós e fazer isso de uma forma natural. Como bem você posicionou aqui, não é algo que precisa de ser estruturalmente rígido, algo melancólico. Ai, o meu filho me perguntou sobre aquilo, eu não sei se eu estou preparado, não sei se ele tem que saber disso, está muito novo, né? Fala a linguagem da criança, da maneira que você identifica adequada e esteja aberto para perguntas, né? Responder rápido, ou responder ali querendo que a pessoa que a criancinha não pergunte mais, não renda assunto. Aí isso é um tanto frustrante. Viu? E tentar não construir estereótipos na frente do valor que a criança tem, né? Porque ela não tem nenhum juízo de valor especificamente. Então, às vezes, você cria um bicho, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Na verdade, pode. Só você tem que informar enfim, com um pouco mais de manejo aí para poder, porque as crianças têm essas perguntas capciosas. Uhum. Mais capciosas do que as nossas, particularmente. Diga, Pedro. Ana, durante o processo do transe, a gente, como estava vivendo, dando vida, né, a esse garoto de programa nos encontros, enfim, na vivência de um garoto de programa que tem, por definição, uma liberdade sexual muito mais aflorada do que uma pessoa que não costuma trabalhar com sexo, não estou generalizando, mas em vias gerais, assim, né? E aí, a gente, enquanto ator, a gente teve muita dificuldade, ou alguma dificuldade, de ultrapassar essa barreira, porque a gente sabia que tudo que a gente estivesse fazendo, propondo e colocando em cena ia ser visto, ia ser assistido pelas pessoas. Então a gente também, antes de conseguir dar vida àquele personagem, colocar as coisas, nós também tivemos muitos juízos de valor sobre como fazer aquilo, sobre como fazer toda aquela mise-en-scène mesmo do sexo e do que é a vida de um garoto de programa numa tela. E isso, no nosso caso, enquanto atores, a gente ainda tem, entre aspas, uma defesa, uma máscara, porque a gente está dentro de um personagem, a gente está contando uma história. Na vida, nossa vida, das pessoas, de todos nós, a gente também tem essas travas, a gente também tem esses questionamentos, a gente também tem esses medos, esses receios de, às vezes, falar o que você sente, o que você tem vontade. Isso em diversos níveis, né? Às vezes no nível muito, muito básico, assim, sobre virgindade, sobre uma coisa até mais inocente, até fetiches e fantasias sexuais e coisas estranhas, com elementos estranhos, que são estranhos pra gente, mas que para algumas pessoas aquilo pode despertar alguma questão de libido. Quando e onde existe essa interseção entre o que você quer, o que você pode, o que você se permite e como que isso afeta a gente psicologicamente, né? De você não falar ou não fazer o que você quer por medo do julgamento dos outros ou por medo do seu próprio julgamento. E quais são o que pode te trazer de ruim se você não consegue dar vazão, não trabalha isso dentro de você e não tem espaço? Não dá espaço nem para o que você quer, para o que a sua libido quer acontecer e falar, despertar. Sim. Você falando me lembrou até de uma live, discussão que eu fiz com um amigo psicólogo também, recentemente, falando sobre heterossexualidade compulsória, que é esse entendimento de que todo mundo nasce hétero e tem que ter aquela vivência padrão, né? Você nasce, estuda, namora, casa, reproduz e morre.
em algum momento. Quando você me diz isso, né, de que existe algo que sustenta esse olhar de até aqui pode, até aqui não pode, e se fizer tá errado, você tem uma culpa pessoal, as outras pessoas que não têm esse entendimento fazem questão de reforçar conscientemente ou inconscientemente, mas o fato é de que todos nós temos um projeto de vida estabelecido, sem querer. A gente nasce com um projeto de vida, dos nossos pais principalmente. E vai crescer, e vai ser assim, e vai, sabe? Quando começa a quebrar esse padrão, já começa dentro de casa mesmo. Essa noção de que, não tá legal, não tô entendendo, mas como assim? Você que foi criado para ser assim, para ser um homem másculo, uma mulher feminina, todo esse estereótipo que gênero carrega só por nascer. Quando existe esse primeiro corte de não poder para a família, a maioria das pessoas elas têm essa tendência de recuar e de não sei, talvez não seja isso, talvez eu esteja sendo influenciado, talvez eu esteja sentindo errado, vou guardar. E esse guardar é como se você colocasse toda a sua qualidade de vida, a sua capacidade de existir dentro de uma sacolinha e deixasse lá mofando. Não produz, não cresce e principalmente uma coisa que eu escuto muito na clínica, que é essa tendência que nós temos como seres humanos de nos conhecermos melhor, independente de questão de sexualidade ou não. Lembrando que sexualidade não é só população LGBTQIA+. Heterossexualidade também é uma sexualidade. Então até... eu já costumei ouvir de pessoas mais velhas, principalmente mulheres, falando que elas nunca foram orientadas, educadas, estimuladas a se conhecer ou a conhecer o parceiro, a parceira. Então, todo o processo que ele é castrado, que ele é fechado, que ele não consegue respirar, ou ele morre naquela essência, pode gerar, sim, alguns transtornos emocionais, de fato, psicopatológicos ou coisas mais pontuais, como uma melancolia, por exemplo, uma tristeza que não tem uma explicação, questionamentos existenciais, aquele, para que eu nasci, por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, tira completamente esse cerne da pessoa de existir, ela começa a se questionar em alguns momentos. Então, por isso que em qualquer vivência, heteronormativa, não heteronormativa, é importante ter essa exploração para a gente conseguir se conhecer. Porque sexualidade, gente, não é uma coisa fluida. Você não nasce ali com um negocinho e fala, é isso daqui, tá? Vai nascer e viver assim, Gabriela. Morrer assim, Gabriela. Não... Ana, desculpa. E eu acho que é Diga. importante você falar disso, principalmente porque muito se relaciona, como você bem falou, sexualidade às questões de identidade de gênero ou orientação sexual, especificamente nos casos do LGBTQIA+, e outras letras. Mas não, eu acho que esse cerceamento do desejo, da vontade, da sexualidade como um todo, ela é presente na nossa cultura de forma muito vertical, né? Você tem as crenças, muitas vezes religiosas ou não, ou só valores pessoais mesmo, que as famílias impõem ali claramente para um jovem que está descobrindo a sua sexualidade, como você bem falou, que não é uma coisa determinada, ou para uma criança também. Tem até eu lembrei do caso de uma avó, de um amigo que falou assim, não pode mexer no bumbum, no pipi pode. Quando ele era uma criança, e ele lembra disso até hoje, ele carregou isso com ele. Que é justamente isso, às vezes a pressão da família, não especificamente nas questões LGBTQIA+, mas também no cerne, né, de desejos e vontades e fetiches que sejam, inclusive na vida adulta, né? Você está sempre sendo pressionado por valores dos outros, crenças dos outros. Então, se você não se permite conhecer, se você não permite ir além do que te dizem a fazer, você jamais vai estar se conhecendo.
que eu acho que isso também, vendendo aí um pouquinho, fazendo teu jabá, eu acho que isso também você encontra na hora que você vai fazer uma terapia, que você vai buscar se conhecer mesmo. Eu tenho uma pergunta. Ana, uma outra pergunta. É comum na psicologia clínica casos de pessoas que relatam, além da sexualidade enquanto gênero, descoberta dessa sexualidade enquanto orientação sexual, mas pessoas que relatem e que busquem tratamento por não conseguirem dar vazão aos desejos que elas possuem, desejos secretos, fetiches, coisas que ela considera errado, enfim. É comum isso na psicologia clínica, a pessoa procurar essa liberdade que aconteceria entre quatro paredes quando ela própria não consegue ser livre nesse lugar? Sim, eu vou falar aqui pela minha experiência, eu não sei se tem outros colegas psicólogos aqui, se tiver, por favor, gente, manifestem-se, por favor. Então, na minha experiência, tem rodas de conversa, grupos de estudos, eu sou aqui da UFMG, tem sim essa tendência de buscar outras formas de lidar com essa pulsão, com esse desejo sexual, que não simplesmente aquilo que o fim, né, o produto fim. Existem formas, sim, já vimos alguns casos de pessoas que têm uma vida dupla, que mostra-se, né, tem um comportamento adequado e aceito, e depois, quando sai do trabalho, quando sai da família, tem outros comportamentos, parceiros, parceiras, outras vivências, que é como se fosse tirar o uniforme da empresa e vestir o seu. Agora eu posso fazer o que quiser, desde que ninguém veja ou que ninguém fique sabendo. De fato, sim, existem formas de lidar com pulsões sexuais que não somente o produto fim, sexo ou algo do tipo. Aparece bastante, sim, questões como essa na psicologia e, inclusive, pessoas que eu já conheci pedindo, tipo, uma cura, sabe, assim? Ah, eu acho que isso é errado e eu queria não sentir isso, né? Isso, como pessoa, me dói o coração de ouvir alguém comentar isso pra mim. Então, gente... Mas isso não necessariamente é um dano à saúde mental, porque você pode estar ok com essa possibilidade de viver outras personagens na sua vida também. Sim, não é uma questão psicopatológica, não. É uma forma que a pessoa encontra de se manifestar ali dentro das suas possibilidades. A gente precisa entender, né? Nem todo mundo tem condição financeira, por exemplo, de viver longe da família, até emocional mesmo, de se isolar de pessoas que não apoiam, ou pelo contrário. Então, a maioria tem que viver ali, de uma certa forma, com estratégias, com criatividade. E essa escapatória, quem sou eu para falar que está errado, né? É a forma da pessoa conseguir ali se satisfazer e minimamente, nem que seja num pequeno percentil, viver a sua realidade de uma forma plena. Infelizmente, por vários fatores, como a gente já citou aqui, não é possível viver isso de uma forma livre. A liberdade ainda é uma coisa condicionada, nem todos conseguem ter, infelizmente, né? É um produto bem, bem específico, disponível na prateleira de poucas pessoas. Ô, Ana, então, mas às vezes o fetiche da pessoa também... Oi, Ana, tudo bem? Às vezes Oscar. Que tá quieto aqui no canto, sou Oscar. Às vezes o fetiche da pessoa pode estar justamente nesse lugar do proibido, do escondido ainda, né? Então pode ser que a pessoa que faz parte da sexualidade, pode talvez fazer parte da sexualidade da pessoa, ela ter essa escapatória escondida, fazer parte do que a pessoa gosta de fazer sexualmente, não? Sim, de fato. A forma de se satisfazer é bastante complexa. Cada um de nós somos um universo em si. Quando a gente fala sobre desejo, a sexualidade começa pelo desejo. Desejo de algo, desejo de alguém, de nós também. Ana, desculpa. Oi, o Marcelo mandou aqui, que eu acho que tem uma pergunta que tem a ver com a tua resposta, talvez você possa complementar, que é assim, nesse período de distanciamento social, né, você percebeu
um aumento na procura dos teus pacientes para justamente dar vazão a esses desejos escondidos, porque, na verdade, quando chega o isolamento, essas escapadas, essas saídas do uniforme da empresa ficam mais difíceis, né? Não, e sem falar que as pessoas ficam mais com elas mesmas para poder se descobrir e também descobrir o que ela tem vontade. Então, foi um momento de internalizar muitas das questões que, na verdade, o dia a dia fazia você ir empurrando, né, esse entendimento. Você sentiu esse aumento no tema assim, da questão de sexualidade nos teus atendimentos, enfim, nas dúvidas que te mandam por Instagram? Rapaz, na minha clínica, assim, né, nos meus atendimentos, não é algo que agora eu estou me recordando aqui, mas nas perguntas, eu abro de vez em quando caixinhas de perguntas no Instagram, algumas pessoas me mandam, sim, perguntas e, obviamente, né, seguindo todos os protocolos para não identificar ninguém, aqui, né, expor identidade, sim, aparecem algumas pessoas, sim, mas no geral, eu percebo que acontece mais em casais, sabe? Os casais que estão presos ali, alocados no mesmo lugar, não tem muita diversidade e aparecem esses conflitos, assim, tá? E agora? Como que eu exprimo minha sexualidade vivendo com essa pessoa que está aqui comigo o dia inteiro? Eu não aguento mais olhar para a cara dela, ou dele, ou deles, enfim, seja lá como for essa conjunção aí do relacionamento. Mas sim, acho que todos nós estamos passando por restrições impostas duplamente agora, né? E eu achava que os casais estavam de boa. Estavam se dando bem, porque os solteiros, né, que estão, né? Um amigo meu psicólogo e sexólogo, ele até fala, Ana, a instituição que mais acaba com o sexo é o casamento. Nós que estamos casados estamos sofrendo. Vocês que estão solteiros aí devem estar melhor. Mas então, falando ainda de isolamento e essas coisas todas que estamos vivendo, eu tenho visto alguns movimentos, algumas coisas anti-pornografia, por exemplo. E às vezes eu vejo umas matérias que aparecem assim, que falam sobre os danos que podem causar a pornografia. Existe realmente algum dano que a pornografia pode causar, psicologicamente falando, assim? Quem abusa da pornografia? Olha, não tenho dados aqui científicos levantados para falar sobre isso. Então, novamente, eu vou recorrer aqui a uma análise experiencial, política e social também. Quando a gente pensa em pornografia, existe ali toda uma indústria, né, pronta para aquilo, uma indústria rica, milionária, né, que explora ali os seus participantes, os seus funcionários, enfim, em prol de uma realização. Mas essa realização não é uma realização plena, ela é maquiada, ela tem ali um roteiro para tudo aquilo que está estabelecido ali. Não é real. O orgasmo ali não é o real, a relação não é real, é uma coisa construída, pelo menos até onde eu sei. Não sei se existe uma classificação específica para relacionamentos mais reais dentro da indústria pornográfica. Mas, enfim, não sei se causa uma questão da saúde mental, mas comportamental, certamente. Eu já trabalhei com adolescentes em algum momento da minha vida, que tinha muito esse questionamento, tá, mas é assim mesmo que acontece, principalmente na iniciação, na primeira vez. A referência que muitos têm é uma referência não real, é uma referência do fake. Ah, então tem que ser assim, tem que ser com violência, tem que ser assim, sem carinho, é assim que funciona? Não. E aí quando se entra no contato real... A camisinha aparece num passe de mágica, né? Sim, é todo limpinho, né? O pessoal geralmente ali tem bonitinho, maquiado, depilado, sei lá, mais o quê. Quando entra em contato com a vida real, assusta daquele não saber e do nossa, e aí, como é que eu faço? Então gera uma angústia, gera um questionamento. Se isso vai gerar alguma questão, não tenho como dizer. Mas, de fato, que existe aí um choque da realidade com o virtual. E sobretudo... Desculpa, vai. Fala.
Não, não, eu ia falar que, sem falar que a maioria dos corpos que você vê num filme pornográfico, principalmente desses maiores de indústrias e tal, eles são corpos que te vendem um padrão que, e aí em todos os sentidos, em tamanhos, em texturas, em cores, que não são necessariamente o que você é, o que você encontra, o que você quer, o que você gosta na vida. Então, acho que a pornografia entra um pouco, tem esse contraponto que precisa ser dosado, né? Entender como fantasia e tal, mas nesse processo de amadurecimento, de descoberta do seu corpo, vendo um corpo que possivelmente, muito provavelmente é diferente do seu, acho que isso pode trazer algum prejuízo, não sei, mental, não sei. Ainda mais que a nova geração, a geração que foi criada na internet, tem um acesso à pornografia muito mais fácil e muito mais rápido, né? Então eles têm uma frequência e um acesso à pornografia muito cedo e a experienciar, a ver essas coisas muito cedo, né? Isso que a Ana falou faz muito sentido, porque não foi algo que a gente demorou um tempo, né? Pelo menos a minha geração demorou um tempo para tava mais velha. Tá entregando aí, Oscar. Não, eu acho a minha idade. Eu acho que tem um outro fator que é importante até falando sobre a questão dos padrões do mainstream, que isso traz gatilhos de questões de disforia de corpo, de não aceitação com a sua própria beleza, as suas próprias vontades, enfim, você acaba não confrontando porque, além de tudo que é mostrado ser muito padronizado na grande maioria das vezes, e fantasioso, né, como a Ana colocou, você se afasta da relação humana, né? Uhum. A tua relação com o computador ali, com uma televisão, com uma revista, não é a mesma coisa de você estar se descobrindo e descobrindo esses estímulos pessoalmente. Eu vou resgatar lá uma pergunta do início. A Mônica até comentou aqui, Mônica Rossi, vamos lembrar que pornografia não é só produzido pela indústria, há milhares de vídeos de exibicionismos caseiros, sem falar nos chats de sexo. Sim. O OnlyFans está aí bombando. Não só o OnlyFans, eu acho que existe uma rede de relacionamento virtual, e principalmente hoje em dia, que ela é alimentada por essa liberdade que não está podendo ir para a rua, que não está podendo se encontrar, mas que está circulando aí nas redes. Eu acho que, inclusive, Mônica, que talvez isso seja muito mais saudável do que ficar consumindo a indústria americana, alemã, enfim, que produz e que explora boa parte desses profissionais. Mas eu vou resgatar uma pergunta lá do início, eu nem sei se a moça quem fez ainda está aqui, que é a seguinte: como que se pode ajudar ou conduzir o crescimento de uma menina, foi bem específico, tá? Que sofreu um abuso sexual ainda na infância? Quais as sugestões? Claro que cada caso é um caso, a gente não está aqui para dar diagnóstico de ninguém nem a nada, porque a gente não conhece a fundo, e realmente cada indivíduo tem a sua história. Mas, de forma geral, como que se pode conduzir o crescimento de uma garota que pode ter sido abusada durante a infância? Ana, existe algum... Claramente com diálogo, né? Tudo começa, eu acredito, pela situação do acolhimento da situação, né? Sim. Que de fato, é muito difícil tanto principalmente para a pessoa, para a criança, mas a família também passa por um processo ali de lida com aquilo. Então, cada um ali tem que lidar com o seu choque, com a sua situação, com a quebra da segurança familiar, toda a discussão que se causa, mas o acolhimento, super necessário, aquelas falas de tentar justificar o fato pelo viés da vítima. Por que você estava ali, você estava usando aquilo, você que provocou, mulher não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo, não ajuda em nada. Absolutamente buscar essas justificativas
tentando responsabilizar quem, além de estar sofrendo, vai ouvir aquilo com muita dor, não ajuda em nada. Atendimento psicológico, tanto para a criança quanto para a família, não necessariamente em conjunto, pode ser separado, é até melhor que no início seja assim, é essencial. Porque no ambiente clínico, no atendimento com o psicólogo, com a psicóloga, pode se tratar daquilo de uma forma mais lúdica, diferente, que às vezes os pais não têm condições, ou por serem pais, não têm acesso àquele item de sofrimento, ou até a ferramentas mesmo de comunicação com uma criança que está em um processo de trauma. Os pais também precisam de um acompanhamento para saber como lida, para saber como que vai lidar com a própria dor do momento. Então, gente, terapia, acolhimento, conversa em família, né? A família tem que perder um pouco daquele sistema hierárquico. Eu mando, você obedece, eu sei mais e você sabe menos, você aprende comigo e eu só ensino. Tem que ter é um grupo de apoio, uma rede de apoio, de fato. Quanto mais acolhimento, mais acompanhamento com profissionais responsáveis, menores os impactos. É claro que vai ser uma coisa que vai ser levado para a vida inteira, né? Mas quanto antes conseguir fazer isso, melhor para todos os envolvidos. Você falou disso da conversa, da terapia em família, não necessariamente a família toda fazer terapia e acompanhamento psicológico junto. Eu lembrei de alguns casos que eu já ouvi sobre, e aí voltando ao nosso tema sobre a liberdade sexual, a descoberta sexual também, de caso de adolescentes ou crianças que começam a se descobrir com orientação sexual que não seja heteronormativa ou com identidade de gênero que não seja cisgênero, né? E aí os pais, a primeira coisa que fazem é, não, calma, ou leva para a igreja ou leva para o psicólogo. E muitas vezes os próprios pais também passam a frequentar o psicólogo junto, fazendo terapias separadas. É saudável, não é saudável, é indicado, não é indicado a família toda se tratar no mesmo psicólogo, por exemplo, o pai, a mãe, o filho, é comum, é ético? Como que é o que é indicado? Ou um psicólogo que conhece toda a estrutura da família tem como influenciar e guiar melhor todos os membros, porque sabe como cada um está pensando? Como que é isso? E eu faço essa mesma pergunta até para casais, né? Porque às vezes tem a terapia, um psicólogo que atende a esposa, o marido, ou as duas esposas, ou os dois maridos, ou os 3, os 8, quantos quiserem. Mas qual é o limite disso dentro do trabalho do psicólogo e no impacto na vida dessas pessoas, né, dessas famílias? Não há nada antiético em fazer esse tipo de atendimento em conjunto, em família, em casal, não há nada que impeça. Mas é importante considerar que o objetivo dos dois encontros é diferente. Quando eu falei aqui do encontro terapêutico para a jovem, no caso citado aqui na pergunta, né? E para a família, num atendimento individual, o propósito é diferente de um atendimento em família ou em casal. No casal, você trata terapeuticamente a relação do casal. Você não vai cuidar de um e depois do outro. É o vínculo, é a relação que se estabelece, tudo aquilo que acontece. Assim também como na família. Você vai ajudar sistematicamente na estrutura da família como lidar com aquilo. Eu falei na questão individual porque, para além da família ter toda a sua estrutura, recolocação, o seu auxílio terapêutico, tem uma criança sofrendo. Então, individualmente, ela precisa desse auxílio sozinha para lidar com a sua questão. A família tem uma questão diferente, que pode ser ou não igual, enfim, sem juízo de valor aqui de quem sofre mais e quem sofre menos, obviamente, né? Mas é importante ter essa leitura do individual, porque foi uma violência sofrida no individual. E os impactos são individual e família. Por isso que é importante considerar que o objetivo de um acompanhamento em grupo, em família, em casal, é diferente de um acompanhamento individual. Tanto que, se você faz um atendimento em família ou em casal, por exemplo, você pode fazer um acompanhamento individual com a mesma pessoa que te atende, que atende o casal no caso, se ambas as partes estiverem de acordo com isso. Então, não há nada que impeça. Desculpa, Ana, termina. Acabei.
Mas... Esse delay das lives, ele é terrível. Às vezes você acha que a pessoa respira, você acha que ela acabou, ela ainda está falando. Não, eu só ia complementar que, assim, mais uma vez, trazendo para as pessoas que estão assistindo, que a gente está aqui falando de uma maneira bem genérica, que cada caso tem a sua especificidade, cada indivíduo, cada família especificamente. As pessoas aqui trouxeram temas que, aquela tia que se mete no meio desse assunto, não. Depende do núcleo, enfim, cada situação depende, né? A Arlete trouxe também o fato de que, e quando a pessoa sofreu esse abuso ainda muito criança e guardou esse tema e só veio à tona depois de 39 anos, como é que essa vítima pode buscar? Eu acho que, mais uma vez, é igual a quando tinha 7 ou 8. Eu acho que é Sim. buscar realmente acolhimento, buscar ajuda de profissionais, não só para a vítima, como para os envolvidos num núcleo mais fechado, que são a tua rede de apoio, né? Eu não ia falar que tem uma coisa que a Mônica escreveu que é interessante, que eu acho que é bom a gente falar e reforçar, porque tem muito isso, principalmente quando a gente trata das questões de identidade de gênero e de descoberta de orientação sexual, quando vai para o lado mais LGBTQIA+, que é sobre quem é a família, né? Porque às vezes a sua família te expõe mais a sua família sanguínea, direta, te expõe mais ao trauma do que... E aí, quando ela fala dessa tia de longe, a tia centenária, as pessoas que não são diretamente ligadas, mas acho que é sobre confiança, né, Ana? Sobre em quem você confia quando você conta isso, de isso não virar também uma coisa que a família inteira, todo mundo vai ficar sabendo e participar daquela dor, e cada vez que falar sobre isso com a criança, o assunto vai ser remexido, né? Eu vou complementar a tua pergunta, Pedro, usando uma curiosidade que tem tudo a ver, assim, e trazendo a questão do público LGBTQIA+, e lembrando que o mês que vem é o mês do orgulho LGBTQI. No dia do meu aniversário, inclusive. Vão ter as comemorações todas. Eu acho que é importante cada vez mais a gente falar sobre o tema. Eu estava lendo já faz umas 2 semanas que eu vi uma notícia da Bruna Lindsmeyer, que colocou que ela passou anos da vida dela fazendo terapia com uma psicóloga, falando sobre as questões de sexualidade dela, e que depois de muito tempo e da vivência dela, ela percebeu que a sessão de terapia dela era, na verdade, um grande abuso psicológico, porque a terapeuta não se desprendia dos próprios preconceitos, dos valores e das crenças pessoais, levava isso para a sessão, e ela estava ali entrando cada vez mais em questões mais profundas, e para ela foi muito mais difícil. Que eu acho que tem muito a ver com isso que a Mônica falou, que o Pedro falou, e com esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental relacionada à sexualidade, é que existem muitas possibilidades. Existem muitos profissionais para nos atenderem. Não necessariamente a indicação da tua tia lá ou do melhor amigo, porque aquela terapeuta é maravilhosa, aquela meditação é maravilhosa. Não. Primeiro, tente entender quais as suas necessidades, onde aquilo te afeta, aí eu vou deixar para a Ana responder melhor, de como a gente fugir dessas armadilhas. Porque ainda o tratamento terapêutico, por mais que não devesse, né, ele segue os valores pessoais daquele profissional que está te atendendo. Então, para a gente não correr o risco de levar questões tão complexas da nossa saúde mental a profissionais que possam te transformar em vítima de um abuso psicológico durante tantos anos, ou dentro da própria família, ou num ciclo de amigos, a coisa da amizade tóxica, do relacionamento tóxico, né? Às vezes a gente está achando que está sendo ajudado e, na verdade, está levando a gente cada vez mais para um buraco. E no caso da comunidade LGBTQIA+, isso é muito frequente, né? Porque antes de qualquer coisa,
vem o julgamento de, isso é um excesso, isso é loucura, isso é putaria, isso é sei lá o quê, vai ler um livro, enfim. Uma Bíblia. Então, Ana, nos ajude. Existe, eu sei que essa pergunta é difícil, mas qual o primeiro processo? Qual o limite, né? Não, eu acho que qual o primeiro processo que você tem que fazer consigo mesmo antes de encontrar esse profissional? Eu costumo dizer para os meus pacientes que me procuram pela primeira vez que se eu fizesse um levantamento estatístico das pessoas que vão empurrando com a barriga antes de buscar um acompanhamento terapêutico, e aí quando já vai buscar um acompanhamento terapêutico é porque não está aguentando mais, eu certamente ganharia uma xícara de chá para cada pessoa que esperou ali alguns bons meses ou anos até o momento certo acontecer. Eu não temos como aqui dizer o que as pessoas podem e devem fazer antes de buscar um profissional, mas só salientando aqui, gente, psicoterapia com psicólogo é uma coisa muito séria. Quando você entra em contato com um profissional que expõe concepções políticas, concepções religiosas, tenta te convencer de alguma questão, isso é tanto imoral quanto antiético. Antiético no sentido no sentido do código de ética do psicólogo. Isso quer dizer que ele pode ou ela pode ser responsabilizada eticamente por isso e, dependendo da gravidade e da recorrência dessas denúncias, a pessoa pode perder a sua carteirinha de psicólogo. E aí não pode mais atuar como psicólogo ou psicóloga. E é importante dizer que nem todo mundo que oferece psicoterapia é psicólogo ou psicóloga. Psicoterapia não é um trabalho exclusivo de psicólogo, que eu vejo muitas pessoas nas redes sociais divulgando trabalhos terapêuticos, venha fazer psicoterapia, cure-se disso, cure das suas feridas emocionais. Mas isso é legal ou isso? Isso é legal. No Brasil, não existe nada que impeça qualquer pessoa de abrir um consultório e colocar psicoterapia. Não pode aplicar teste psicológico, não pode se nominar psicólogo, não pode assinar como psicólogo, porque mas pode assinar como coach. Pode, como coach, como terapeuta, como conselheiro, conselheira, qualquer coisa, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer é procure indicações, mas procure referências, currículo Lattes, LinkedIn, joga no Google o nome da pessoa, procura referência, onde que estudou, quanto tempo de formação, se tem especialização. Nem todo psicólogo sabe cuidar de qualquer coisa, tem psicólogos específicos em áreas de atendimento, em públicos específicos. Portanto, contrate profissionais que você sabe que tem referência, que minimamente sabe do que está falando. Novamente, gente, mesmo que seja psicólogo, não estou falando aqui que todo psicólogo é bom, que é maravilha, que vai lá, que é isso mesmo, tá? Graduação não é graduação de comportamento, é graduação intelectual. Você faz a sua prova, 5 anos de psicologia, formou. Isso não significa que a pessoa vai ser uma pessoa competente para tudo. Portanto, é importante ter um senso crítico, se perguntar, está sendo bom para mim? Faz sentido isso que está acontecendo? Eu estou tendo alguma evolução? Pedir feedbacks também para o profissional. O que você acha? Eu comecei assim, eu estou assim. Qual que é a sua avaliação? É importante isso. Formalizar também. E não hesitar, né, Ana, de fazer esse questionamento ao profissional também e se aquilo ali está funcionando. Eu acho que a gente está chegando nos 5 minutos finais. Temos 5 minutos, eu ia avisar isso agora. Tem tanta coisa para falar. É sempre um momento mais corrido. A gente poderia fazer uma rodada dupla aqui, né? Sem dúvida. Mas tem uma pergunta interessante aqui. Assim. Eu adorei que o Felipe falou que vai pesquisar a psicóloga dele. Boa, Felipe. Sim, manda um Google nela.
Qualquer coisa vai na Ana Paula que garante. Que inclusive, gente, só uma dica para quem não faz terapia ou vai fazer em algum momento, na primeira sessão vocês podem perguntar: de onde que você estudou, o que que você faz? Pede lá, porque você vai contratar, você não está pedindo, por favor, me cuida, olha a minha questão, me trate. É um serviço que a pessoa está prestando. Sim. Então ela precisa de se colocar, falar de onde veio, referências, mostra tudo, tá? Então, por favor... A Mônica falou que é uma avaliação difícil, né? Porque quando você está fragilizado, você chega ali e você quer se apegar a qualquer coisa. E, de fato, Sim. Mônica, deve ser difícil. E talvez, eu não sei se a Ana indica da mesma maneira, mas é interessante conhecer vários profissionais antes de dar sequência a um ciclo terapêutico, né? Eu acho que às vezes bater um papo com mais de um profissional pode valer a pena. Ana, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho interessante, que é um pouco sobre o tema da sexualidade, que é sobre traumas com exposição de nudes. Como que se pode trabalhar melhor isso internamente? Para quem não acha que é necessário buscar uma terapia, existe alguma dica para isso rapidinho? E aí a gente encerra agradecendo aí, só para a gente não perder de salvar a live. Sim, obrigada pela pergunta, Emerson. Então, gente, trauma, violência. Nós vivemos uma sociedade complexa, como brasileiros, a gente sabe que existem vários tipos de violência, vários tipos de exposição. Exposição desse nível, da intimidade, além de crime, é uma questão psicológica muito forte que se passa, porque não é só pela exposição, mas por aquilo que vem depois. As pessoas que vêm, que perguntam, julgamentos, principalmente quando é com mulheres, né? Quando é com homem ali tem até uma questão pontual, mas logo passa. Quando é mulher tem toda uma repercussão do trabalho, na família, namorados seguintes, a vizinhança, então é aquela coisa. Então, qualquer tipo de violência que gera qualquer tipo de angústia, procure acompanhamento. Tenha uma rede de apoio, assim, novamente, né? Rede de apoio não é só família, família de sangue, isso tudo, né? Tudo muito subjetivo. Família é quem a gente acolhe, quem acolhe a gente. Não necessariamente aquelas pessoas que convivem na mesma casa serão as pessoas que vão prestar os primeiros abraços ou algum abraço que seja. Procure acompanhamento, acolhimento de pessoas que vocês confiam, que têm esse tipo de parceria. Procura um psicólogo, uma psicóloga, participa de grupos de discussão sobre isso, para falar, para jogar para fora. Não internaliza, porque isso só dá problema, gera doenças, e isso é sério futuramente, mesmo que você não perceba hoje, não significa que essa coisa vai continuar aí com você e gerar problemas futuros. Mas procure formas, ferramentas de lidar com isso. Não engole, não ache que passou, porque não vai passar assim, fingindo que não tem nada acontecendo. Melhor dica para tudo, não internaliza, bota para fora que vem alguém e te ajuda. Sim. Ana, Oi. A gente está chegando no final, eu queria já te agradecer muito, muito, muito pela sua disponibilidade, por você trocar essas experiências com a gente, trazer seu conhecimento, que é muito valioso, talvez seja o bem mais precioso que a gente tenha, seja nosso conhecimento, nossas experiências. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Por favor, dá seu canal do YouTube, porque é muito legal, tem um monte de vídeo legal. É Acidamente, é isso? Que bonitinho isso. Isso, eu falo no meu Instagram, @brum.anapaula, sobre psicologia, fuleiragem, ciência, saúde mental, sexualidade. E no YouTube, /Acidamente, você encontra também essa carinha falando sobre essas coisas também. E vai ser um prazer ter vocês aqui, lá. Gente, e é muito legal, gente, o canal esse nome, Acidamente. Gente, é muito legal, é muito legal. 1 minuto. Então, vamos encerrar aqui. Tem milhões de perguntas ainda, Ana. O pessoal que não conseguiu ser respondido, manda lá uma direct para Ana, marca um papo, uma consulta, vê as caixinhas de perguntas, umas caixinhas de pergunta que ela sempre lança. De repente, a gente marca um outro papo aqui, porque foi super legal. Quero agradecer mais uma vez a presença da Ana, a presença de todos vocês aqui, do Oscar, do Pedro. Vão lá dar uma olhada, quem quiser assistir do começo, no @Experimento Entre, e no dia 17 de junho a gente... @Experimento Transe. Experimento Transe. Ai, meu Deus.
deixa. E Diego. É porque a pressão do tempo aqui, ó, fica aqui, esse negócio correndo. Um beijo, muito obrigado a todo mundo. Beijo, gente. Beijo, meninos. Pedro, Oscar, Diego, Valeu. Obrigada, viu? Prazerzão. Obrigado de novo, Beijo, Ana. Tchau. gente. Vai ficar Tchau. disponível no IGTV e no canal do E YouTube. no YouTube. Lá. Beijo. Arrasou. Gente, parabéns. Obrigado, Ana. Tchau. Beijo.